Olá a todos, meu nome é Daniel Pinheiro de Carvalho, sou promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e estou aqui para falar com vocês sobre a Lei de Acesso à Informação. O nosso curso terá 3 aulas e nesta primeira aula versaremos sobre o direito de acesso a informações no Brasil, sua previsão constitucional, previsão legal e bem como o tratamento dado ao tema no âmbito do Ministério Público por meio da resolução do CNMP que trata do tema e da portaria normativa interna aqui do PGJ. Versaremos também sobre a abrangência subjetiva da LAI, a abrangência objetiva, os conceitos de transparência ativa e transparência passiva e suas implicações na Lei de Acesso à Informação. E, por fim, falaremos sobre o pedido de acesso à informação e mencionaremos também o que não pode ser considerado um pedido de acesso à informação para fins de abrangência e tratamento pela Lei de Acesso à Informação. Quanto ao direito de acesso à informação no Brasil, é importante citar inicialmente a sua base constitucional, que está no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que assegura a todos o acesso a informações de seu interesse pessoal ou mesmo de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Há igualmente uma previsão no artigo 33, parágrafo 3º da Constituição, cujo inciso 2º vai dizer que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulamentando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10, que prevê o direito ali à inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas. Em relação ao âmbito legal de proteção da lei do acesso à informação, temos que citar inicialmente a Lei 9.055, que fala sobre o direito de certidão, delimita, regulamenta o direito de certidão previsto na Constituição, mas aqui nós estamos diante de um dever de transparência passiva de interesse restrito específico do indivíduo. O mesmo se aplica à Lei 9.507, que trata do habeas data, que assegura também o direito de acesso a informações pessoais em bancos de dados públicos ou a registro de dados públicos. A Lei de Responsabilidade Fiscal já vem nos trazer uma primeira obrigação de transparência ativa, ao exigir, em seus artigos 48 e 48A, a necessidade de divulgação ativa de informações relativas a despesas de execução orçamentária, inclusive pela internet. E aí, a grande novidade dentro desse tema de direito de acesso à informação foi a Lei de Acesso à Informação, que delimitou de uma forma muito mais específica, de uma forma muito mais clara, quais são os instrumentos que o cidadão pode se valer para acessar informações de interesse público e coletivo dos órgãos de governo e abrangendo tanto a administração direta quanto também a administração indireta. Falaremos um pouco mais sobre isso nos próximos slides dessa nossa aula. E no âmbito do Ministério Público, inicialmente por meio da resolução do CNMP 38 de 2009, que foi revogada pela Resolução 66 de 2011, que por sua vez foi revogada pela 86 de 2012, havia a determinação de criação de portal da transparência no âmbito de cada Ministério Público. Em seguida, veio a Resolução CNMP 89 de 2012, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação no âmbito dos Ministérios Públicos em geral. E no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal, inicialmente tivemos a Portaria Normativa 222 de 2012, que foi editada em caráter emergencial logo após a edição da Lei de Acesso à Informação. E atualmente, a portaria que regulamenta o tema é a 243 de 2012, que já foi editada após a resolução CNMP 89 de 2012, por isso trouxe mais elementos, maior delineamento dessa questão e dispôs sobre o serviço de informações ao cidadão no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quanto à abrangência subjetiva da Lei de Acesso à Informação, vale ressaltar que ela é uma lei nacional. Embora haja alguns dispositivos na lei que se referem expressamente
expressamente a administração federal, especialmente em relação ao Poder Executivo, os demais artigos da Lei de Acesso à Informação apresentam um caráter nacional. Por isso, ela abrange não apenas a União, mas também os estados, o Distrito Federal e municípios. E o alcance da Lei de Acesso à Informação é tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, incluídos as Cortes de Contas, e assim como o Poder Judiciário e mesmo o Ministério Público, e abrange órgãos e entidades da administração direta, bem como as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios. Além desses, a lei também determina o dever de acesso à informação em relação às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contratos de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. A diferença em relação a essas últimas aqui é que, em relação a elas, a lei determina que o pedido de acesso à informação será realizado em relação ao órgão ou entidade que é responsável pelo repasse. Então, se alguém tiver interesse em obter uma informação de interesse público relativa a uma dessas entidades citadas aqui, em um desses casos de parceria, convênio, acordo, ajuste, outros instrumentos congêneres, é preciso direcionar o pedido de informação ao órgão ou entidade responsável pelo repasse. E esse órgão é que tem o dever de prestar essa informação, de conseguir a informação junto à entidade privada e repassar para o solicitante. Quanto à abrangência objetiva, ela se dá em relação a informações públicas em sentido amplo, assim entendido não apenas as informações produzidas pela própria administração, mas também o acesso a informações contidas em registros ou documentos acumulados e mesmo custodiados pela administração pública. Então, muitas vezes um documento de uma empresa, um documento particular que estiver sob custódia da administração pública, pode sim ser objeto de um pedido de informação. É claro, tem que ser respeitado demais sigilos previstos em outras normas, como por exemplo sigilos industriais, sigilos empresariais. Veremos na nossa terceira aula quais são esses exemplos, quais são esses sigilos que são excepcionados pela própria Lei de Acesso à Informação. Mas informações públicas em sentido amplo, portanto, significa que devem ser prestadas informações sobre tudo que estiver sido produzido, acumulado ou mesmo custodiado pela administração pública. E a lei ainda estabelece que esse dever de prestar a informação incide inclusive sobre informações oriundas de outro órgão ou entidade e ainda que o vínculo já tenha cessado. Trazendo para o nosso caso específico do Ministério Público do Distrito Federal, imagine que a Promotoria de Saúde já tenha solicitado diversos documentos, relatórios relativos ao Serviço Público de Saúde do Distrito Federal. Se um cidadão encaminhar um pedido de acesso à informação para o MPDFT acerca de documentos relativos ao Serviço Público de Saúde prestado pelo GDF, de acordo com a lei, o MPDFT, tendo esses documentos, deve sim fornecer acesso aos particulares. É isso que quer dizer aqui, ainda que oriunda de outro órgão ou entidade. Em relação ao vínculo tenha cessado, digamos que o particular tem interesse em obter acesso a informações referentes a um contrato de gestão com uma organização social, por exemplo, informações relativas a essa organização social, ainda que o vínculo já tenha sido cessado, ainda assim há a previsão do dever de prestar essas informações ao particular. Quanto à transparência ativa, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiados. Aqui, transparência ativa é aquele fornecimento de informações independentemente de requerimento prévio. Isso se dá muitas vezes por meio dos sites, dos sítios eletrônicos de cada órgão ou entidade, como no sítio eletrônico do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que pode ser encontrado informações referentes à remuneração, informações referentes ao endereço, aos telefones dos órgãos. A lei vai especificar o que precisa constar da transparência ativa. E a resolução CNMP 89 também traz outras informações que obrigatoriamente deverão constar dos portais eletrônicos dos ministérios públicos.
Em relação à previsão na Lei de Acesso à Informação, nós temos o seguinte: a obrigatoriedade de divulgação nos sítios oficiais na internet, exceto em relação a municípios com população menor a 10 mil habitantes, das competências e estrutura organizacional, dos endereços, telefones e horários de atendimento ao público, informações referentes ao repasse e transferência de recursos, a despesas, bem como a execução orçamentária, e essa execução orçamentária decorre da previsão no artigo 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, informações relativas a licitações e contratos, bem como dados gerais sobre programas, ações, projetos e obras, além de respostas a perguntas frequentes. E o artigo 7º da Resolução CNMP 89 de 2012 vai nos trazer também a necessidade de prestar informações sobre termos de ajustamento de conduta, informações relativas a audiências públicas realizadas pelo Ministério Público, enfim, sobre informações funcionais mesmo, da atividade fim do Ministério Público. O artigo 7º exige que essas informações sejam publicizadas em transparência ativa para ter fácil acesso pelos interessados no tema. Ainda em relação à transparência ativa, o artigo 8º, parágrafo 3º da LAI, exige que os sítios oficiais contenham uma ferramenta de busca para facilitar justamente a localização da informação pelo particular. Além disso, precisa possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos. Temos já algumas associações, algumas entidades da sociedade civil que de tempos em tempos fazem faz uma verificação nas informações prestadas em transparência ativa do Poder Legislativo, enfim, do Poder Executivo ou mesmo do Poder Judiciário, sobre gastos, sobre despesas, sobre execução orçamentária, e o que estabelece a lei nesse ponto aqui é que o site precisa ser construído de forma a possibilitar um acesso automatizado, ou seja, o particular poderá criar um programa que faça ali uma filtragem das informações mais importantes para as finalidades que ele tem em mente. Além disso, há necessidade de adotar medidas para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. E nisso o Ministério Público do Distrito Federal também é um exemplo. No nosso site há lá, na parte superior, uma guia de acessibilidade que permite o formato acessível a quem tiver necessidade de verificar essas informações nesse formato acessível. Quanto à transparência passiva, é aqui que nós encontramos a principal contribuição da Lei de Acesso à Informação, porque quanto à transparência ativa, os órgãos e entidades já vinham prevendo em seus sítios oficiais algumas informações que a Lei de Acesso à Informação consolidou como necessárias. Mas quanto à transparência passiva é que está realmente a grande diferença, a grande inovação da Lei de Acesso à Informação. Por meio da Lei de Acesso à Informação, foi determinada a criação dos serviços de informações ao cidadão no âmbito dos órgãos e entidades ao poder público. Esses serviços de informações têm por finalidade prestar o atendimento e orientação quanto ao acesso a informações, prestar informações sobre tramitação de documentos, bem como protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. E em relação a esse aspecto, a grande importância se dá quanto à possibilidade de o usuário, de o interessado, de o particular, de uma pessoa jurídica, enfim, solicitar informação pública que ele tiver necessidade, que ele tiver interesse, sem necessidade de justificar os seus motivos, sem necessidade de apresentar motivação quanto a esse pedido de acesso. O que nós tínhamos até então era a previsão legal de instrumentos para o particular acessar informações de seu interesse. Então, ele deveria motivar a sua solicitação e esclarecer o seu interesse para obter acesso à informação. Aqui na Lei de Acesso à Informação, não. Qualquer particular pode ter acesso a qualquer informação pública. Basta requerer perante o Serviço de Informações ao cidadão. E a Lei de Acesso à Informação também previu como instrumento aí de transparência a realização de audiências ou consultas públicas e o incremento da participação popular como meios facilitadores do acesso à informação. Aqui, em relação a audiências e consultas públicas, nós temos um misto de transparência ativa e transparência passiva, porque na realização de uma audiência pública, geralmente é prestada informação que motivou aquela realização de audiência pública, mas ao mesmo tempo também são colhidas as necessidades da sociedade
sociedade civil e muitas vezes vem ali durante uma audiência pública a prestação de determinados esclarecimentos. Então é um misto de transparência ativa e transparência passiva. Quanto à transparência passiva no MPDFT, está lá regulada também pela Portaria Normativa 243 de 2012, cujo artigo 2º dispõe sobre a competência do Serviço de Informação ao Cidadão do MPDFT, o SIC-MPDFT. Aqui estão as suas competências: atender e orientar o cidadão quanto ao acesso à informação, receber e protocolizar pedidos de acesso, informar diretamente, caso possível, ou encaminhar a demanda. Então vejam que o SIC-MPDFT, caso ele tenha acesso àquela informação requisitada, requerida pelo particular, deve sim prestá-la diretamente. Caso o SIC não possua acesso à informação requerida, aí sim encaminha a demanda para o órgão, a unidade que terá essa informação. Além disso, o SIC é responsável por monitorar a tramitação, zelando pela tempestividade das respostas. É o SIC que vai ficar cobrando das unidades, sempre que tiver encaminhado o pedido, a resposta em tempo hábil para cumprir o prazo previsto na Lei de Acesso à Informação e também na própria Portaria Normativa 243 de 2012 para a resposta ao interessado. Além disso, é o SIC-MPDFT que recebe os recursos contra negativas de acesso ou mesmo pedidos de desclassificação de informação e encaminha esses recursos e pedidos à autoridade competente para a sua apreciação. Além disso, é responsabilidade do SIC elaborar um relatório mensal e informar mensalmente à ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público sobre decisões em grau de recurso que negarem acesso à informação. Essa obrigação decorre não apenas da Lei de Acesso à Informação, como também da Resolução 89 do CNMP. E o que é um pedido de acesso à informação, pessoal? É uma demanda direcionada aos órgãos e entidades da administração pública, sejam sujeitos de direito público ou privado, realizado por qualquer pessoa física ou jurídica, como empresas, associações civis, por exemplo, que tenha por objeto um dado ou informação contidos em um banco de dados ou em documentos. Qual que é a diferença de dado para informação? O dado é o elemento bruto, que não permite uma compreensão integral do contexto. Já a informação são os dados sistematizados e contextualizados e que permitem a transmissão de conhecimento. Esses são os conceitos técnicos de dado e informação para fins de acesso à informação. E o pedido de acesso à informação não se confunde com reclamações, com denúncias, aqui chamadas no Ministério Público como notícias de fato, e consultas. As reclamações são insatisfações dos usuários em relação a serviços públicos. As denúncias ou notícias de fato são informações relativas a atos ilícitos praticados por um agente público que demandem a necessidade de atuação de um órgão de controle interno ou externo. E quanto às consultas, são perguntas direcionadas à administração que visam aí obter informações acerca de uma situação hipotética ou concreta mesmo de interesse do particular. Exemplo, se eu estou interessado em saber se terei direito de ser removido de ofício em caso de uma promoção do meu cônjuge em uma entidade da administração indireta, isso é um tipo de consulta, não é um pedido de acesso à informação. Então, deverá ser produzido um parecer acerca daquele tema específico. Consultas, pessoal, não devem ser direcionadas ao serviço de informação ao cidadão, mas caso sejam direcionadas ao SIC-MPDFT, é de responsabilidade do SIC orientar o cidadão acerca da forma pela qual ele poderá formular essa consulta e obter a resposta acerca dessa consulta formulada, ou mesmo encaminhar, o próprio SIC pode encaminhar também para o setor competente para elaboração de resposta à consulta, e mesmo vale para reclamações e denúncias, notícias de fato. Sempre que o SIC receber uma reclamação ou denúncia ou notícia de fato, ele deve orientar o cidadão sobre como ele deve, sobre perante qual unidade ele precisa formalizar essa reclamação ou denúncia. Ou o SIC já pode diretamente encaminhar para a unidade responsável para o recebimento de tal reclamação ou denúncia notícia de fato. No caso do MPDFT, o SIC está previsto no âmbito da própria estrutura da ouvidoria. Isso foi possibilitado, inclusive, pela Resolução 89 do CNMP, que diz que os SICs podem figurar, sim, na estrutura organizacional das ouvidorias dos ministérios públicos. Então, em relação a reclamações, já fica mais fácil de haver um encaminhamento. Denúncia e notícia de fato também não é muito mistério, não. O que acontece, e aqui precisa de uma atenção especial,
às vezes, um único pedido, uma única demanda apresenta contornos de pedido de acesso à informação e apresenta alguma reclamação, alguma denúncia ou uma consulta embutida. Nesse caso, o SIC precisa prestar a informação solicitada ou encaminhar o pedido de acesso à informação para a unidade responsável pela resposta e informar ao usuário o que foi feito acerca dos demais itens que não são de responsabilidade do SIC, como reclamações, denúncias e consultas. Ou, como já havia mencionado, se possível for, já encaminhe também a reclamação, denúncia ou consulta para a unidade competente. Além disso, em relação a consultas especialmente, se o SIC receber uma consulta acerca de uma situação hipotética ou concreta, mas já tiver ali na própria base de dados do SIC um parecer elaborado previamente, um caso análogo que responda àquela consulta, o SIC pode de antemão já fornecer acesso a esse parecer que contém a explicação da orientação da entidade para o interessado em situação análoga, observado, claro, sempre o sigilo de informações pessoais, como veremos daqui a pouco. Na nossa próxima aula, veremos o procedimento para a formalização e resposta do pedido de acesso à informação, os procedimentos recursais, algumas particularidades em relação à Lei de Acesso à Informação e o acompanhamento da execução da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal. Até lá!